gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. A partir do verso 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8 e do versículo 16 ao 18. Iremos preservar a passagem do versículo 9 ao versículo 15. Estaremos ministrando sobre a oração modelo no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim o permitir. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nesse momento nós suplicamos ao teu Santo Espírito que venha, Senhor, ministrar profundamente em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, quem tem nos acompanhado nos últimos domingos, salvo o culto de missões, nós iniciamos uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. Esta série de mensagens tem explicitado os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que são os mais conhecidos, o maior, mais conhecido, menos entendido e menos praticado dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje é a quarta ministração desta série de mensagens e nós iremos falar sobre a piedade dos cristãos do reino, dos cidadãos do reino dos céus. E nós vimos inicialmente sobre as bem-aventuranças. Aprendemos que as bem-aventuranças não são atitudes ou aptidões naturais, mas necessariamente passa pelo novo nascido. E todos nós precisamos experimentar toda essa prática das bem-aventuranças. E só é possível vivenciá-las se nós, de fato, pertencemos ao reino dos céus. Depois nós estudamos sobre o chamado dos cidadãos do reino dos céus, aonde o Senhor Jesus vai trazer duas alegorias sobre ser sal e sobre ser luz. A diferença que nós precisamos
colocar e evidenciar em nossas vidas, em nosso cotidiano. Depois nós estudamos também sobre a justiça do reino dos céus, que ultrapassa a nossa vida, mas que também deve ser vista por todos os homens numa conduta e num procedimento que não coaduna com o que o mundo oferece e diz ser correto. E nesta noite nós iremos estudar sobre a piedade dos cidadãos do reino dos céus. A palavra piedade vem do latim pietas e significa compaixão para com o próximo. E ela também traz um sentido sobre a virtude que possibilita oferecer um culto, um verdadeiro culto de adoração a Deus. É deste nome também que vem o movimento pietista, que nasceu na Alemanha protestante no século XVII, em confronto, combatendo, que protestava contra a secularização da igreja, em detrimento da experiência individual de cada servo de Deus. O mundo naquela época estava tão envolvido que estava deixando os princípios, e esse movimento pietista resgatava essa característica. Também a teologia reformada traz um conceito no latim, corandel, está na presença ou diante da face de Deus. Esse conceito deve expressar a vida cristã, onde nós não poderíamos dissociar a nossa vida em momentos litúrgicos como esse, quer seja fisicamente juntos ou distantes, devido a esse período que nós estamos vivendo. Não deveria se separar a vida diante de Deus do nosso cotidiano com as liturgias que nós participamos. Certa vez o pastor Hamilton Medeiros afirmou que culto é vida e vida é culto. A nossa vida deve ser um culto em adoração ao Senhor. O culto não é quando nós estamos aqui participando deste momento explicitamente, mas é a partir do momento em que nós acordamos, a partir do momento em que nós entendemos pelo Espírito Santo, sim, eu devo glorificar a Deus com a minha vida, com o meu trabalho, eu devo glorificar a Deus em todas as áreas, porque tudo é dele, tudo é para ele, para a glória dele, para o louvor dele, e é para isso que nós fomos criados. É para isso que nós fomos chamados, sabe, arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ter uma vida de piedade é muito mais do que ser chamado de um protestante, carregar a Bíblia, até conhecer algumas passagens bíblicas, mas é permitir que essa verdade transforme o teu interior a tal ponto que as pessoas venham a entender, existe algo de fato diferente. Essa diferença nós sabemos que não é pelas nossas aptidões ou qualidades, mas é por causa do Espírito Santo que habita em nós, que nos faz entender através da sua palavra as diretrizes, as orientações que cada servo de Deus deve vivenciar, abrindo mão da sua velha natureza e agora vivendo uma nova vida. E essa nova vida, uma vida de piedade, é percebida por uma conduta que procura agradar a Deus, que procura reconhecê-lo, que procura agradá-lo em todas as áreas também. E um dos pecados que mais corrói as nossas boas obras é o orgulho. O orgulho, por sua vez, é aquele sentimento de satisfação próprios, ou nas minhas próprias qualidades, ou naquilo que eu faço. E é interessante observar que, certa vez, um teólogo descreveu que o orgulho reside no coração do espírito do pecado. O perverso desejo dos homens de serem como Deus, de estarem no centro de tudo. Isso te faz lembrar algo. Voltemos para a história, o relato de Gênesis, quando Deus traz uma orientação a Adão e a Eva, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles, desobedecendo a essa orientação do Senhor, eles tomam desse fruto e eles se alimentam. O desejo, a possibilidade de ter o conhecimento, de estar no lugar de Deus, ou de ter o mesmo conhecimento que Deus, tomados de orgulho. E é isso também que o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai afirmar sobre a queda de Satanás.
O orgulho. O orgulho corrompe as nossas melhores e mais singelas atitudes de piedade para com o Senhor. O orgulho faz com que nós venhamos desvirtuar, tirar os princípios, mesmo que as pessoas ao nosso redor venham enxergar as nossas atitudes, ver, ora, como que pode? Esse é um grande homem, um homem que realmente ama ao Senhor. Mas se nós estivermos movidos pelo orgulho, e é isso que o Senhor Jesus, nesta passagem, começa a combater aos escribas e fariseus. É a eles que o Senhor dirige essa palavra, chamando-os de hipócritas. Pessoas que estavam fazendo algo, mas que não estavam com o seu coração de fato quebrantado diante do Senhor. E o Evangelho exige de cada um de nós, como está escrito no Evangelho de Mateus 16, versículo 24. Mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É inevitável que nós venhamos seguir ao Senhor Jesus e permaneçamos com o nosso eu inflado, com o nosso orgulho dominando a nossa vida. Isso é obra da carne. Nós precisamos mortificar esse eu dia após dia. Dia após dia nós precisamos apresentar a nossa vida, as nossas faculdades mentais, todas as áreas onde no mais profundo do nosso ser, só Deus conhece. Nós mesmos muitas vezes nem estamos atentos às más intenções dos nossos corações. E o apóstolo Paulo vai afirmar também em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por nós. E agora o apóstolo Paulo traz essa orientação, que deva ser o nosso direcionamento. Agora já não vivo eu. Aquele que está mortificado para a glória do Senhor, para honrar o Senhor, já não toma suas decisões independentes, apartadas do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele é um eterno dependente. Ele precisa buscar essa dependência, buscar essa atitude de relacionamento com o Senhor Jesus. E quando Jesus ele conclui o ensinamento sobre o amor, no Sermão da Montanha, o que nós vimos na última ministração, capítulo 5, ainda do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 48, ele vai elevar os seus ouvintes e a cada um de nós ao trono de Deus, porque ele vai chamar a advertência a cada um de nós e a todos aqueles que estavam acompanhando a esse sermão. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o padrão do cristão. O padrão do cristão não é um líder que aparentemente tem uma conduta ilibada, mas o nosso padrão, a nossa expectativa, o nosso alvo é Cristo. E é aqui que a chave de toda a piedade, tanto moral como espiritual, repousa. Não em nossas relações com os outros, mas em nosso relacionamento com Deus. O segundo e maior mandamento que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, neste mesmo Evangelho, no capítulo 22, versículo 39, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo dos grandes e maiores mandamentos que o Senhor deixa. Mas o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Capítulo 22, versículo 38. E é este problema central e crítico do orgulho que Jesus agora volta a sua atenção quando ele começa um estudo de 3 coisas que corrompem a verdadeira piedade dos cristãos do reino a Deus. E é nesta mesma ordem que os judeus priorizavam a sua vida de piedade diante do Senhor, nas suas celebrações, nas suas festividades. Eles priorizavam primeiro as suas esmolas, depois as suas orações e depois os seus jejuns.
é a respeito disso que o Senhor Jesus, Ele irá agora combater, irá nos fazer refletir nesta noite. E a advertência a cada um desses atos é quanto à necessidade, é bem claro: guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens. Guardem-se de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Esses atos também poderiam ser característicos de cada um de nós, dos cidadãos do reino, porém com a motivação correta. Cada um de nós devemos buscar uma vida de piedade diante do Senhor. Essa piedade é percebida por uma vida devota de oração, uma vida que está inclinada ao jejum e da ajuda para com o próximo também. Mas as nossas motivações não podem ser o reconhecimento dos homens. Não pode estar focado em alguém observar e enxergar essas boas obras para serem vistas e receber louvores dos homens. E o que estava conduzindo os escribas e os fariseus aos gasofilácios, a ajuda dos pobres e uma vida de adoração através das suas orações e do seu jejum, não é porque eles amavam a Deus, eles amavam a si mesmos. Eles não estavam preocupados com o que o Senhor, Ele iria falar a respeito deles. Pelo contrário, Ele estava preocupado com as suas próprias aparências. É por isso que precisamos ficar advertidos que é altamente provável que nós possamos estar fazendo os nossos atos de piedade, mas com razões corruptas. E logo estas obras e vida de piedade também não será recebida pelo Senhor. Mesmo em adoração e em generosidade, não teremos refúgio do mal, caso não mantemos os nossos corações puros e o nosso amor para com Deus verdadeiro. Caso contrário, Satanás, ele irá como um algoz atrás e contaminando os nossos corações, até mesmo em um ambiente como esse, em um ambiente de adoração, em um ambiente onde nós aprendemos mais da palavra do Senhor Jesus. O que é que você quer dizer com isso, Tassi? Eu posso explicar. Às vezes os próprios dons, talentos que o Senhor entrega para cada um de nós, para a edificação da igreja. Às vezes a sabedoria, a beleza que são para a glória do Senhor Jesus, ao invés de serem utilizados para a glória, para que o nome do Senhor seja engrandecido e que os homens, os ímpios, reconheçam que existe um Pai nos céus, nós estamos usando esses mesmos talentos para nosso próprio reconhecimento e para a nossa própria glória. São usados para a nossa própria glória, para a nossa própria honra. Existe um autor, Lou Priolo, e ele traz uma verdade em seu livro, O Desejo de Agradar a Outros, que afirma mesmo os atos religiosos por natureza, descritos aqui nessa passagem, como a oração, o jejum e as esmolas, podem ser realizados com motivação hipócrita de conquistar a aprovação dos homens. Esse mesmo autor ainda vai afirmar que quem vive para agradar aos outros não somente ama a coisa errada, a aprovação de Deus em vez da aprovação dos homens, mas também teme a coisa errada, a desaprovação dos homens mais do que a desaprovação de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 19, a parte B, mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. O que deveria ser uma prioridade em nossas vidas é nos preocuparmos de fato com uma vida que viesse ser reconhecida pelo próprio Deus. Que Ele olhasse para nós e reconhecesse, servo bom e fiel, chega para o deleite do teu Senhor. Servo bom e fiel. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo também vai afirmar a mesma coisa. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
Aonde está a motivação dos nossos corações? Como nós temos servido na casa do Senhor? Os talentos que Ele tem entregue em nossas mãos, as aptidões, as habilidades, os talentos que Ele tem entregue, o que é que nós temos feito com isso? Nós temos revertido para o foco em nós mesmos ou temos redirecionado para aquele que merece toda a honra? E, meus amados, pode até parecer contrário ou contraditório ao que o próprio Senhor Jesus observou em Mateus capítulo 16. Leia comigo, no capítulo 5. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Parece contraditório, mas existe uma diferença muito grande quando um servo do Senhor, um cidadão do reino dos céus, está trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado ou para que o seu nome venha a ser reconhecido diante dos outros homens. Um pastor luterano e teólogo alemão, ele vai afirmar, e afirmou certa vez, que a nossa luz é para ser vista pelos homens, mas escondida de nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, as nossas boas obras, devem intencionalmente direcionar para o Pai, glorificar o Pai. E homens orgulhosos, cheios de presunções, eles não podem amar a Deus. Mas não é só amar a Deus, mas também não consegue amar ao próximo, porque qualquer pessoa que é dotado de um dom é um potencial inimigo contra as suas virtudes. Não consegue amar ao próximo e reconhecer que Deus, Ele usa quem quer, como quer, e distribui os seus dons e talentos para a sua igreja da forma que Ele mesmo quer. Não compete ao indivíduo, mas ao Todo-Poderoso, que graciosamente Ele distribui esses dons e esses talentos. Então, como escapar desta arrogância? A humildade verdadeira não é se considerar, olhar para você mesmo e se achar um desprezível, mas é buscar não ter nenhuma opinião a respeito daquilo que você faz para a glória do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 3, vai nos lembrar o apóstolo Paulo: olha, pense em cada um na medida que lhe convém. Nem mais, nem menos. Nós não precisamos nos considerar inferiores diante de alguém que exerce uma obra maior do que nós, mas nós também não podemos nos considerar superiores, achando que o pouco que nós fazemos é mais do que alguém que aparentemente não faz as mesmas coisas que nós fazemos. Nós não podemos esquecer que as nossas melhores atos de justiça não passam de trapos de imundície diante do Senhor, por causa da corrupção do nosso coração. O sábio Salomão, no Provérbios 27, versículo 2, vai afirmar que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. O que o Senhor Jesus aqui está combatendo é a altivez do coração que esses escribas, conhecedores da lei, e assim confrontados pelo Senhor Jesus como hipócritas, era esse reconhecimento, essa notoriedade diante dos homens. O que o Senhor Jesus aqui está combatendo é que eles não precisam disso, porque uma vez fazendo isso, eles terão a sua recompensa limitada, terrena, momentânea, ao invés de uma recompensa na eternidade. E ele vai adentrar sobre a prática das esmolas, da ajuda ao necessitado. E é importante afirmar que o Senhor Jesus, Ele não está estabelecendo nenhuma instituição específica de adoração ao falar sobre as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum, pois esses princípios já foram entregues na lei de Moisés. Era comum
para aqueles homens praticarem esses feitos, esses atos de piedade, não só para com o seu povo, mas para com o forasteiro, para com a viúva, para com o órfão. Era normal, era de conhecimento. Entretanto, doar aos pobres, como as demais expressões de devoção a Deus, pode se corromper se nós tivermos essa motivação errada. O que é que a palavra do Senhor afirma em 1 Timóteo 6,10? Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro. Então seria mais lógico pensarmos, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então que os ricos dessa terra entreguem os seus bens a todos os pobres. Mas mesmo no ato da entrega das suas riquezas, não quer dizer que estejamos, de fato, tendo uma vida de piedade diante do Senhor. Porque a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo vai afirmar, quando ele está descrevendo sobre o amor, que mesmo que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tiver amor, de nada teria proveito. Não teria proveito nenhum diante de Deus. Os homens poderiam até receber, mas Deus iria reprovar por causa do que motivou. A motivação desses homens ao entregar, ao dar, ao ajudar os necessitados, não estavam preocupados com o necessitado em si. Eles estavam preocupados com a sua reputação. Nós sabemos que caráter tem a ver com o que nós somos quando ninguém vê. Reputação é o que as pessoas percebem através da nossa vida e das nossas atitudes. E era com isso que eles estavam preocupados. E o Senhor ele vai ensinar aqui duas formas de buscar não se corromper ao dar as esmolas. Primeiro, não toque a trombeta toda vez que fizer algo de bom. No versículo 2, a parte A. Portanto, quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ou seja, não fale aos outros o que você fez. Aquilo que você faz para Deus está registrado, está computado, para aquele grande dia se evidenciar aqueles que de fato nasceram de novo. Não é necessário fazer uma boa obra, como uma caridade como essa, ajudando uma pessoa e agora poder falar a outras pessoas. A segunda, quando Jesus fala das sinagogas e ruas como sendo lugares impróprios para demonstrar compaixão, era justamente nesses ambientes aonde os necessitados se encontravam. O que o Senhor Jesus aqui está refutando, repudiando, não é o local em si, mas é o desejo da sua vanglória ser reconhecida, vista em público. Mas também não adianta nós darmos esmolas de forma silenciosa e também falar de forma descuidadosa e até intencional, querendo mostrar as nossas boas obras. E o orgulho é algo terrível, porque ele é sutil. Nós muitas vezes estamos sendo orgulhosos, e não é só com as grandes coisas, somos orgulhosos com as pequenas coisas. Enquanto eu estava preparando esse sermão, nos dias em que eu estava meditando, o Senhor me permitiu passar por constrangimentos, evidenciando o meu orgulho. É constrangimento agora, porque a luz chegou ao meu coração das minhas atitudes que foram reprovadas diante do Senhor. Como nós estamos diante de Deus? Aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos buscando de alguma forma, quer ser pelo muito fazer, quer seja pelo pouco fazer, mas nós estamos querendo buscar para nós, sim, eu sou bom, sim, eu sou generoso, sim, eu sou santo.
e a consequência de esperar ser glorificado. Meus amados, essa palavra é muito forte e me chamou muita atenção. O resultado, a consequência de se esperar ser glorificado pelos homens é trocar o reconhecimento de Deus também pela recompensa dos homens. E eu quero fazer esse questionamento: o que é que eu tenho para oferecer a você? O que é que qualquer outro homem tem a oferecer para você? Sabe aquelas brincadeiras que existem quando você entra numa cabine e fica isolado, sem escutar nada, com os olhos vendados? Você quer trocar um carro, uma mansão, por uma balinha, e você fala sim. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós estamos trocando uma bênção espiritual por um simples reconhecer humano, quando nós estamos buscando o tapinha nas costas, ou alguém que vem dizer: olha que pregação maravilhosa, olha que louvor maravilhoso, tudo isso é passageiro, nada disso tem valor diante de Deus. O que importa é obedecer a Cristo e aquele que Ele confiou em suas mãos. O que importa não é que você venha crescer diante dos homens, mas que Cristo cresça no meio de cada um de nós e em nossas vidas. O pregador do 4º século, Crisóstomo, observou: podeis praticar boas ações diante dos homens e, entretanto, não procurar o louvor humano. Podeis praticá-las em segredo e, entretanto, em seu coração, desejar que essas boas obras sejam reconhecidas. Aquela falsa humildade. Quando nós fazemos, não queremos falar, mas ficamos assim: ah, meu Deus, se alguém soubesse. Ah, se alguém soubesse o que eu fiz, a ajuda que eu dei, naquele momento em que aquela pessoa estava precisando, fui eu, como César brinca, fui eu quem fiz. Brincadeiras, ele brinca assim: fui eu quem fiz. E muitas vezes nós estamos com essa disposição, ganhar o louvor dos homens. E é por essa razão que Jesus dá a segunda ordem: não anunciem a si mesmos. O Senhor Jesus primeiro está falando das sinagogas e das ruas, e agora Ele vai descer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais em sua exortação a cada um de nós. Ele vai advertir: não faça em público, mas também não faça para você mesmo. Aonde Ele fala isso, Tarsis? Versículo 3: quando, porém, tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Não faça para que os outros vejam, mas também não faça para que você fique se gloriando em você mesmo, dizendo: olha, eu estou fazendo essa boa obra. Senhor, como eu já ouvi algumas orações, eu tenho crédito com Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu sou um eterno devedor. Nada do que eu faço vai restituir ou vai me dar alguma condição de crédito diante de Deus. Eu não tenho crédito diante dEle. Eu estou de pé por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Não por aquilo que eu faço, não pelo reconhecimento, não porque em meu coração mesmo eu sei que eu tenho uma vida de piedade. E isso também é reprovável diante do Senhor Jesus, e é isso que Ele está exortando, é isso que Ele está realmente repudiando. Não se preocupem, o próprio Deus, Ele vai reconhecer naquele grande dia. A palavra do Senhor ainda afirma que nós em vida, receberíamos em vida, não só na eternidade. Então deixa Deus te dar. Quando Deus te der, não tem ninguém que vá se levantar ou se opor a você receber a sua bênção, porque é o próprio Deus quem estará dando e te firmando e te reconhecendo diante dos homens. Logo, não importa o que as pessoas pensam, se você está obedecendo a Cristo. Evangelho de Mateus ainda, capítulo 25, versículo 37. Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando te vimos com sede e te demos de beber, ajuda sem intenção.
A ajuda despropositada, natural, que não espera, porque é nesse momento em que o Senhor Jesus vai falar essas verdades. Ele está dizendo: as pessoas não sabiam quando tinham ajudado ao Senhor. Ora, quando vocês ajudarem a um destes pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Quando nós estamos contribuindo, ajudando com recursos financeiros, com alimentação, esta é a temática desta passagem. O Senhor está recebendo, é o Senhor quem está recebendo. E não há nada que corrompa mais os nossos atos de piedade para com os outros do que procurarmos ao mesmo tempo nossos fins em cada ato de bondade. Tudo aquilo que eu faço assim, Senhor, mais um créditozinho no banco da eternidade, dos céus. Ah, Senhor, mais um ato de bondade, eu fiz, então acrescenta aí, Senhor, pensando que Deus é um contador, acrescenta crédito. Está crescendo ali, né? Entrou no passivo de Deus. Deus está devendo a mim porque eu estou dando para o céu. Isso é reprovável diante do Senhor Jesus. E nós não temos outro exemplo de maior piedade, maior exemplo de entrega do que a vida do próprio Senhor Jesus. Ele entrou na história inteiramente para beneficiar os outros, não para se beneficiar. Ele foi afirmar aos seus discípulos: olha, o Filho do Homem não tem nem sequer aonde reclinar a sua cabeça. Nasceu em um ambiente onde a maioria das crianças não nasciam, em uma família humilde. Mas isso não tirava a virtude da piedade, de uma vida que apontasse para o Pai. Eu faço o que o Pai mandar, eu obedeço ao Pai, eu me submeto ao Pai. E esta deve ser também a nossa atitude ao ajudar as pessoas com recursos ou em algum âmbito desta forma. Esta é a primeira atitude que o Senhor retrata dos versículos 1 ao versículo 4. Agora ele vai entrar na vida de oração, a piedade ao orar. Nós sabemos que a oração não é uma opção espiritual. Nós sabemos que a oração demonstra o nosso relacionamento com Deus. E ela é essencial neste relacionamento. E representar diante da igreja, sem um coração de fato sincero diante de Deus, deveria ser, e é uma razão pela qual nós ofendemos a santidade do Senhor. Porque nós estamos representando, às vezes falando de coisa que não sai do nosso coração. O Senhor Jesus, Ele olha para o meu e para o teu coração e sabe quem você é. Então não venha com máscaras diante daquele a quem os olhos estão sobre todos e sobre tudo. Ele quem sabe os teus pecados. Ele sabe as tuas fragilidades, então se achegue diante do Senhor com verdade. Nem Satanás chega diante de Deus com mentiras. A oração, pela própria natureza, requer uma sinceridade de coração e simplicidade diante de Deus. É isso que o salmista Davi afirmou no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu diria nas minhas palavras, sonda-me, ó Deus, e mostra-me os meus caminhos maus, porque eu tenho muitos caminhos maus, caminhos esses, muitas vezes deturpados pelo orgulho, pela vaidade. Senhor, me corrija, agora me reconduza, me direciona, prova os meus pensamentos, mas me redirecione aos teus caminhos que são eternos. Os fariseus, eles também, assim como eles não amavam cuidar dos necessitados, os fariseus também não amavam a vida de oração. Eles amavam, sim, uma vida de reconhecimento. Jesus, certa vez, tomou as palavras de Isaías para descrevê-los. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
mais do que lábios que professam belas palavras, se achegue diante de Deus com um coração reto e sincero diante dele, porque é isso que ele está observando. Então, o problema deles não era a indiferença, pois eles poderiam simplesmente ter deixado a vida de oração. Eles estavam usando a oração para receber a vanglória dos homens. Eles estavam recebendo a honra daqueles homens através da oração que deveria ser direcionada a Deus. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Como tem sido a nossa vida de oração? Estamos inclusive em um relógio de oração aqui na sede. E nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos demonstrar a nossa vida de oração, essa vida de piedade através da nossa vida de oração, dizer: olha o quanto eu oro, olha o quanto eu faço, nós estamos orando tantas horas. Não se preocupe com isso, você está se relacionando com o Pai. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais Deus mostra os nossos pecados, as nossas imperfeições, mais nós vemos que nós necessitamos de Cristo, mais nós vemos o quanto imperfeito nós somos. Você está crescendo em Cristo, fecha a boca, você não precisa expor, você não precisa dizer, assim como os hipócritas, escribas e fariseus estavam realizando. Logo, o problema não é orar em público, mas o desejo de ser visto em público em suas orações. Depois de se referir aos hipócritas, o Senhor Jesus agora direciona a sua exortação para uma atitude pessoal e íntima, e não com as formas de adoração coletiva, porque ele vai continuar. Quando, porém, no versículo 6, orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Nossa verdadeira atitude para com Deus é muito mais revelada nas devoções solitárias, onde ninguém nos vê, do que em nossa devoção pública, aonde ninguém está nos observando. Observe que o Senhor fala em público, aqueles que estavam desejando a aprovação em público, mas Ele se redireciona para a vida privada e particular. Olha, a tua mão direita, a esquerda não sabe o que a tua mão direita faz. Ora, a tua oração faça em um quarto fechado. E é claro, meus irmãos, que o quarto, nesta passagem, é uma metáfora. A maior distração da verdadeira conversa com Deus não é o ruído das outras pessoas, mas é o ego humano, é o orgulho humano que pode sondar e perseguir os nossos corações, quer nós estejamos em público, quer nós estejamos no privado. É desta mente egoísta que devemos nos esconder, pois não há esconderijo físico que possa nos assegurar contra o orgulho. Nossas orações a Deus podem nunca ser puras, em qualquer lugar, enquanto elas não se tornarem a expressão natural de uma mente desejosa de honrar e agradar aquele a quem procede todas as bênçãos. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos exortar: orem sempre, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Também orem em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. Levantando mãos santas. Da mesma forma, o Senhor ele aperta um pouquinho mais o parafuso na sequência dessa passagem, no versículo 7, quando ele vai afirmar: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. A repetição, meus amados, não garante a aceitação por parte de Deus das nossas orações. Em vez da hipocrisia dos fariseus, Jesus se volta agora para reprovar a ignorância dos gentios. Os gentios, eles oravam aos seus deuses caprichosos, que ora, eles precisavam saber até do que eles estavam necessitando.
e eles estavam repetindo as suas orações, suas vãs repetições, porque eles pensavam que pelo muito repetir, talvez os seus deuses recebessem, ouvissem as suas petições. Portanto, não faça como os ímpios, pela sua insistência e repetição, e pela sua insistência você acha que irá receber. Se nós orarmos conforme a vontade de Deus, irá se cumprir. Quando? Não sei. O tempo de Deus em nossas vidas que for melhor, que eu não sei quando é, mas Ele sabe quando é. Ele sabe o tempo certo de te abençoar. Os hipócritas judeus então, os gentios investiam esforços nas preces, só tentando obter a atenção de suas divindades. Eles precisavam informar a seus deuses sobre os assuntos que eles esperavam respostas. Mas o nosso Pai é um Pai de amor. E na sequência do texto, no versículo 8, ele vai afirmar: não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. O teu Pai, o meu Pai, sabe o que nós necessitamos. O Deus verdadeiro não ignora as necessidades dos seus filhos. Ele não só sabe quais são as nossas necessidades, as grandes que parecem impossíveis aos seus olhos, difíceis demais de acontecer. Às vezes é uma obra no coração de alguém da sua família. Às vezes é uma ação trabalhista que aos seus olhos parece impossível. A nomeação de um concurso, a salvação, enfim, de um ente seu. Uma cura para o seu corpo físico. As coisas grandes, mas as coisas pequenas. O pão de cada dia. Ele sabe que você necessita. Ele sabe que eu necessito. É isso que ele vai afirmar. Pois vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de vocês pedirem. Antes mesmo de vocês falarem. E os cidadãos do reino têm um Pai a quem sempre podemos se achegar e chegar confiadamente. Hebreus 4,16 vai afirmar isso. Podemos entrar confiadamente na presença do Senhor Jesus. Agora, a última atitude de piedade, da qual o Senhor Jesus ele vai reprovar, exortar, é sobre a vida de jejum, versículos 16 ao 18. Nós precisamos exercer uma piedade no jejum também. E se nós entendemos a lógica do que Jesus ensinou sobre o dar esmolas e sobre uma vida de oração, não é muito diferente sobre a nossa vida de jejum. O jejum ele era uma parte estabelecida na adoração da antiga aliança. Havia apenas um jejum público que era ordenado no dia da expiação, Levíticos capítulo 16, versículos 19 a 31. Mas em tempos de crise, tanto a nação inteira como indivíduos, eles também jejuavam. Nos anos do cativeiro, alguns novos jejuns também foram adicionados para comemorar as calamidades que eles vivenciaram ali no cativeiro da Babilônia, conforme Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Nos dias de Jesus, os fariseus tinham tornado o jejum privado em uma rotina habitual de jejum 2 vezes por semana, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12. A prática do jejum em Israel tinha como propósito de se humilhar o espírito diante de Deus, e em tempos de grande aflição, tinha quase que uma inseparável ligação com a oração. E esta deve ser a nossa atitude ao jejuarmos ao Senhor. O jejum também demonstrava uma tristeza que afligia a alma, conforme Isaías capítulo 14, versículo 12. E na antiga aliança era acompanhado por sinais visíveis. Que sinais eram esses? Pano de saco e cinza sobre as suas cabeças.
As pessoas que estavam jejuando eram reconhecidas ao simplesmente andarem no meio das pessoas. Porém, o que Jesus estava confrontando é porque até mesmo em um dia de jejum, pelo dia da expiação, havia se tornado algo que era vazio, algo que não era de coração para com Deus. Isaías 58, versículo 4, eis que jejuais para contendas e rixas, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Também afirma Zacarias capítulo 7, versículo 5, quando jejuastes e pranteastes, foi para mim que jejuastes? A nossa atitude no momento em que nós estamos buscando adorar o Senhor, abrindo mão de alimentos para uma vida, um momento dedicado de oração, de quebrantamento e de humilhação diante de Deus, é a mesma que foi apontada pelo Senhor Jesus, porque Ele vai afirmar: pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que o Senhor Jesus está a todo tempo combatendo nesses três elementos de piedade, de uma vida de piedade dos cidadãos do reino dos céus, qual a motivação, o que está movendo você para essa vida de piedade, essa vida de religiosidade, onde as pessoas percebem aquilo que você está fazendo para com Deus. Você está buscando esse reconhecimento pessoal lá dentro do seu coração, ou buscando esse reconhecimento publicamente através dos homens? O pecado dos fariseus ao jejuarem de forma mecânica não estava na tristeza das suas faces, não estava no fato de que os outros, que eles estavam jejuando aos outros, mas no fato deles obterem glória para si mesmo. O mesmo mecanismo, se utilizando de uma piedade, uma atitude de piedade através das esmolas, das orações e agora do jejum, para obterem glória para si mesmo. Eu concluo, meus amados, essa ministração, essa reflexão, afirmando que o único cuidado que de fato nós precisamos ter é que nós o adoremos através de uma vida de piedade, por amor a Ele mesmo, e não por nossa orgulhosa ostentação. Que nós devemos buscar ao Senhor por quem Ele é, não para que nós venhamos ser vistos pelos homens, para que eles nos reconheçam como homens e mulheres piedosos e piedosas diante da igreja, diante da sociedade. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que o Pai Celeste vê nós fazendo, cada um de nós fazendo para Ele não passará desapercebido. Não se preocupe. Todo o seu tempo dedicado, toda uma vida de oração, uma vida onde você tem buscado agradar ao Senhor, não está passando desapercebido. O Senhor virá te recompensar. Mas é momento de nós analisarmos os nossos corações. É momento de nós fazermos essa autoanálise.